Café científico. Acadêmicos: Camila Meneghel, Gabriel Torres, João Vitor, Lucas Moser e Marina Peron. Vamos começar falando do nosso caso clínico. Nosso paciente, nomeado pelas iniciais MGTR, é do sexo masculino, tem 10 anos de idade, deu entrada no pronto-socorro do Hospital Pequeno Anjo, encaminhado do CIS, acompanhado da mãe. Apresentava um quadro de palidez cutânea e oral, dor abdominal, vômitos, diarreia e cefaleia. O paciente tem diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, em uso regular de NPH-12 UI, 7 horas, 11h30 e 22 horas, e insulina regular de acordo com a glicemia e necessidade. Apresentava na chegada HGT de 333 mg por decilitro, às 20 horas e 30 minutos HGT de 285 e às 22 horas e 20 minutos de 282. Realiza acompanhamento com endocrinologista. A mãe relata que em domicílio a glicemia varia de 400 mg por decilitro a valores acima da legibilidade do equipamento. Além disso, o garoto é diagnosticado com transtorno do espectro autista. Exame físico. Ao exame físico apresentava-se sonolento, porém reativo, hipocorado, hidratado, anictérico e acianótico. No exame físico pulmonar o murmúrio vesicular estava presente, com presença de sibilos à direita, sem sinais de esforço respiratório ou tiragem. No exame cardíaco o ritmo estava regular, em 2 tempos, bulhas normofonéticas sem sopros. Exame abdominal com ruídos hidroaéreos presentes, sem dor à palpação superficial e profunda, flácido, sem massas palpáveis, Bloomberg negativo. Pele sem alterações com boa perfusão tecidual. No neurológico Glasgow era 15, pupilas isofotorreagentes, sem sinais meníngeos, força bilateralmente simétrica e preservada. Oroscopia e otoscopia sem particularidades. Membros inferiores sem alterações. Exames laboratoriais de 26 de setembro. Hemograma com hemoglobina 13,8%, hematócrito 39,2%, leucócitos 18.410, bastões 7%, segmentados 87%, linfócitos típicos 0%, plaquetas 233.000. Glicemia 366, ureia 39, sódio 133,2, potássio 4,76, creatinina 0,41 e PCR 15,53. Gasometria, pH 7,29, PCO2 27,8, bicarbonato 13,7, PO2 114,2, excesso de base menos 10,5, saturação 98,1, sódio 137,4, potássio 4,19, lactato 1,7 e glicose 350. O que você observou de alterado nos exames? É possível observar uma leucocitose discreta e um PCR levemente aumentado. Além disso, se tem uma gasometria com pH inferior a 7,35, portanto com acidose, com uma PCO2 dentro da faixa que se espera, e com bicarbonato abaixo de 20, estamos diante de uma acidose metabólica. Hipóteses diagnósticas. As hipóteses são 2, cetoacidose diabética moderada ou hiperglicemia sem cetoacidose diabética. Qual a sua conduta inicial? Solicitar glicemia, gasometria e eletrólitos. Exames laboratoriais de 27 de setembro. Gasometria evidenciando pH 7,38, PCO2 24,4, PO2 52,7, bicarbonato 14,8, excesso de base 7,7 e saturação de 97, desta vez a PCO2 está abaixo do intervalo esperado, o que significa que além da acidose metabólica existe uma alcalose respiratória. O sódio estava em 133, potássio 3,57, lactato 0,6, glicose 220, cloreto 103,9 e cálcio iônico de 1,17. Qual a sua conduta diante dos exames? O diabetes mellitus tipo 1 é uma das doenças crônicas mais prevalentes da infância e adolescência.
Sua patologia envolve a destruição progressiva das células beta do pâncreas, levando a uma deficiência de insulina e alterações daí resultantes. O quadro de hiperglicemia associada a um aumento na produção de corpos cetônicos é conhecido como cetoacidose diabética. Cerca de 25% das crianças, quando diagnosticadas com diabetes mellitus, estão em cetoacidose, sendo que 15% destas crianças apresentam um quadro grave. Em crianças sem um diagnóstico prévio de diabetes mellitus, o espaço de tempo entre o início dos sintomas e a intervenção médica é o principal fator que determinará a gravidade do quadro no momento do diagnóstico. Como o processo de destruição das células beta é um processo lento, normalmente as crianças apresentam um quadro de perda de peso, hiperfagia, polidipsia e poliúria por algumas semanas, às vezes meses. Em crianças já com um diagnóstico de diabetes mellitus, a falta do uso adequado da insulina é a causa mais comum de cetoacidose diabética. As principais causas para as alterações metabólicas encontradas na cetoacidose diabética são a perda do transporte de glicose para dentro dos tecidos periféricos, como músculos e gordura, já que este transporte depende de insulina, o aumento da gliconeogênese e glicogenólise hepáticas, e a desinibição da quebra de gordura, proteínas e glicogênio. Com isso, a deficiência de insulina leva a uma hiperglicemia e acidose devido à produção de corpos cetônicos pelo fígado. Agravando este quadro, a hiperglicemia causa glicosúria e consequente poliúria. Essa perda hídrica é acompanhada de uma perda de eletrólitos e desidratação. Na presença de uma desidratação importante, ocorre uma diminuição da circulação periférica e aumento da produção de ácido lático, piorando a acidose metabólica já presente. A falta de insulina induz a liberação pancreática de glucagon. O estresse e a diminuição da oferta de glicose para o meio intracelular estimulam a liberação de hormônio de crescimento, cortisol e catecolaminas. Esses hormônios vão causar um aumento da resistência aos efeitos da insulina, diminuindo ainda mais a utilização de glicose pelos tecidos periféricos, ao mesmo tempo em que estimulam a produção de substratos para a gliconeogênese e cetogênese hepáticas. Quadro clínico. Os pacientes comumente apresentam uma história de poliúria e polidipsia devido à glicosúria. Pode ocorrer uma perda de peso em pacientes sabidamente diabéticos, mas também em pacientes sem um diagnóstico prévio de diabetes mellitus. A história de um processo infeccioso é comum. Com a infecção, a necessidade metabólica aumenta e ocorre uma resistência transitória aos efeitos da insulina, fazendo com que, subitamente, o equilíbrio se perca e o quadro completo de cetoacidose possa então se apresentar. E uma história de dor abdominal, vômitos e náusea também ocorre com frequência. Exame físico. No exame físico, as crianças em cetoacidose diabética apresentam-se abatidas, prostradas e desidratadas. A respiração característica CUSMOL pode estar presente em casos de acidose grave. Choque cardiovascular pode ocorrer em casos de desidratação extrema. Complicações. Nesta tabela podemos observar as complicações mais comuns em crianças com cetoacidose diabética. Temos então o choque cardiovascular devido à desidratação, uma acidose severa por desidratação e presença de corpos cetônicos, hipopotassemia pela troca iônica entre os meios intra- e extracelulares e poliúria, e o edema cerebral por pressão osmótica. A hipoglicemia é outra complicação possível, que se manifesta com sintomas de neuroglicopenia, tontura, confusão mental, diminuição no nível de consciência e coma. Diagnóstico. O diagnóstico de diabetes mellitus na primeira infância segue os mesmos critérios utilizados para outras faixas etárias, aceitos pela Organização Mundial da Saúde. Quase todos os pacientes são diagnosticados com sintomas sugestivos associados à glicemia ao acaso maior que 200 mg por decilitro. Em alguns casos, o diagnóstico pode ser realizado a partir de glicemia de jejum maior ou igual a 126 mg por decilitro em 2 ocasiões. Para diagnosticar cetoacidose diabética é necessário que haja os seguintes critérios: glicose sérica maior que 250 mg por decilitro, pH arterial menor que 7,3, bicarbonato de sódio menor que 18 ml por litro, e cetonúria ou cetonemia. Nesta tabela temos os critérios diagnósticos de gravidade na cetoacidose diabética. No caso do nosso paciente, seu exame de entrada tinha um pH 7,29 e um bicarbonato de 13,7, além de estar sonolento.
Portanto, apesar do pH se encaixar como leve, pelo fato do bicarbonato estar inferior a 15, ele estar sonolento e também pelo fato de necessitar de um tratamento hospitalar, a melhor classificação seria cetoacidose diabética moderada. Diagnóstico diferencial. Diabetes mellitus tipo 2, que causa um aumento da resistência à insulina e um aumento da glicemia, e a cetoacidose diabética que causa um estado hiperosmolar glicêmico. Diagnósticos diferenciais da cetoacidose diabética. Temos a intoxicação por salicilatos, intoxicação por organofosforados, infecção grave, gastroenterite aguda, desidratação hipernatrêmica, tubulopatia renal, pneumonia, broncoespasmo, coma e abdômen agudo. Indicações para internação em UTI. Menor que 5 anos. Rebaixamento do nível de consciência, uremia, baixos níveis de CO2. Cetoacidose grave. Longa duração dos sintomas. Desidratação grave, oligúria, pH menor que 7,15 e bicarbonato, menor que 7 ml por litro. Distúrbios cardiocirculatórios. Suspeita de hipertensão intracraniana ou distúrbios neurológicos. Distúrbios respiratórios. Conduta, tratamento. A terapia tem como objetivos 3 principais itens: a correção da perda hídrica, a correção do déficit de insulina e a prevenção de complicações. Exames laboratoriais no início da avaliação: glicose plasmática, gasometria, eletrólitos, cálcio e fósforo devem ser dosados rotineiramente. O leucograma pode ajudar na investigação de uma causa infecciosa como origem da descompensação metabólica. Devido ao estresse, uma leucocitose é comum durante a cetoacidose diabética, mas um desvio para a esquerda é mais comum na presença de uma infecção concomitante. O exame de urina ajuda no diagnóstico e deve ser feito regularmente como forma de acompanhamento da evolução do quadro, já que a concentração de corpos cetônicos na urina deve diminuir com uma terapia adequada com insulina. Na cetoacidose leve, o tratamento é realizado em nível ambulatorial, sendo baseado na hidratação oral e insulinoterapia. A mais comum o uso de insulina regular em bolus de 0,4 a 0,6 UI/kg subcutâneo ou intramuscular, com dose de manutenção de 0,1 UI/kg/hora. Já nos casos de cetoacidose diabética moderada a grave, o tratamento é hospitalar, se possível em UTI. Uma correção dos distúrbios hidroeletrolíticos com hidratação venosa e insulinoterapia deve ser efetuada. A hidratação venosa é realizada por reposição de soro fisiológico 0,9%. A insulinoterapia é efetuada com insulina regular, bolus 0,1 a 0,15 UI/kg intravenoso, manutenção 0,1 UI/kg, H em bomba de infusão. Se houver diminuição dos índices glicêmicos na primeira hora para níveis menores do que 70 mg por decilitro, há necessidade de se dobrar a velocidade de infusão ou mesmo de se administrar bolus adicional de insulina regular a cada 1 hora, sendo 10 UI em bolus. Em relação aos critérios de resolução da cetoacidose diabética, temos os seguintes critérios: glicose sérica menor que 200 mg por decilitro, normalização do anion gap, menor que 12 ml por litro, bicarbonato sérico maior ou igual a 18 ml por litro, e pH venoso maior que 7,30. Critérios de alta hospitalar: ausência de distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos, habilitação do paciente ou responsável na aplicação domiciliar de insulina, habilitação no manejo e conservação domiciliar da insulina e glucagon, adaptação aos novos hábitos alimentares, continuidade de tratamento ambulatorial assegurado. Evolução do paciente. Paciente evoluiu com melhora dos sintomas, sonolência e dor abdominal com vômitos após hidratação, controle de glicemia com insulina e ajuste alimentar. Durante a alta apresentava-se alerta, aceitando bem a dieta. Encaminhado para retorno com endocrinologista, mantida doses habituais de insulina e controle alimentar. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Tchau, tchau.